Então, uma boa noite a todos, uma boa noite especialmente aos nossos convidados intercambiários de diversos países, que não vou nominar, eu vou deixar com o Eduardo Sancho, que é o coordenador desse programa rotário de hoje, para nominar, que ele conhece todos eles muito bem. Nós somos o Rotary Club de Nova Friburgo, que está completando 70 anos de atividade em 18 de novembro agora. Então, esse programa aberto faz parte de um ciclo de programas que estamos transmitindo pelo YouTube para marcar a nossa atividade rotária e mostrar para aqueles que ainda não conhecem o Rotary vários aspectos de atuação de Rotary. E hoje, o que está sendo o tema de nossa palestra de hoje é sobre o intercâmbio de jovens de Rotary, né, que é um dos programas mais interessantes, mais bacanas que nós temos dentro do Rotary. Quem vai ser responsável por esse programa é o Eduardo Sancho. O Eduardo Sancho foi chairman distrital por aproximadamente 20 anos e ele esteve à frente aí de intercâmbio de aproximadamente uns 300 jovens, seja indo do Brasil para o exterior, seja vindo do exterior para o Brasil. E, como disse anteriormente, ele vai ser responsável pela apresentação de todos os nossos intercambistas que estão participando aqui desse programa de hoje, né, desse programa rotário de hoje. E, tendo dito isso, eu gostaria de passar a palavra, então, para o Eduardo Sancho, para que ele explique para todos aí como é que funciona, o que é o programa de intercâmbio de Rotary, qual é o alcance dele, como é que funciona, enfim. Passando a bola para você, Eduardo. Muito obrigado pela presença e muito obrigado novamente a todos que aceitaram o convite de participar desse programa. Boa noite, Eduardo Sancho, sócio representativo do Rotary Clube Nova Friburgo Caledônia, na classificação Odontologia. Nesse período rotário, eu sou o vice-chairman do programa do intercâmbio de jovens do novo Distrito 4751. Retorno no próximo período rotário como chairman para mais um período rotário. Falar um pouquinho para vocês sobre o programa, né, de intercâmbio de jovens. Poucos são os programas mantidos pelos Rotary Clubes que têm a longevidade, a importância e o reconhecimento igual ao intercâmbio de jovens. Um pouquinho da história do programa. Os primeiros intercâmbios que a gente tem notícias que ocorreram no Rotary foi em 1929 e começou na Dinamarca. Foi em 1939, 10 anos depois, os Estados Unidos iniciou esse programa. Então, foram os primeiros 10 anos, esse intercâmbio ele aconteceu exclusivamente no continente europeu, né? Em 1967, esse programa se iniciou no Brasil. Ele se iniciou em Belo Horizonte com um rotariano de nome Rui Pimenta, ele era um médico, e foi pela primeira vez o Brasil entrou, né, para esse programa. Até então, o intercâmbio de jovens ele não era reconhecido como um programa oficial de Rotary. Isso só veio acontecer em 1972, quando o Rotary realmente reconheceu o programa de intercâmbio como um programa oficial, né? E em Nova Friburgo, a gente iniciou no programa de intercâmbio em 1988, quando um companheiro nosso, Carlos Eduardo Cortez, ele participando de um programa de Rotary, que hoje não existe mais, um intercâmbio de grupo de estudos, e ele foi com esse grupo para os Estados Unidos, para a Virgínia, e lá na Virgínia ele conheceu alguns rotarianos, e conversando sobre esse programa, ele conseguiu a oportunidade para iniciar um intercâmbio. Esse intercâmbio ele foi, durante 10 anos, um programa exclusivo do Rotary Clube Nova Friburgo Caledônia, que operava esse programa em Nova Friburgo, e com a parceria de 2 clubes lá nos Estados Unidos, no estado da Virgínia, que era o Rotary Club de Rockmount e o Rotary Club de Richmond. Então, durante esse tempo, nós enviamos, foram 12 anos de programa, e nós enviamos 60 jovens aqui de praticamente todo de Nova Friburgo para participar desse programa.
Eu entrei em Rotary em 1989 e desde então eu comecei a trabalhar nesse programa que até então ainda era exclusivo do Caledônia, né, até o ano 2000. E esse programa ele começou a cada ano ganhar mais força aqui em Nova Friburgo. Mas no ano 2000, quando esses distritos lá, esses clubes, chegaram à conclusão que eles não tinham mais condições de continuar com o programa, principalmente por causa da idade muito avançada dos membros destes dois clubes, que é o que conduziam o programa, nós vimos a necessidade de nos aproximarmos do distrito. Até então, Nova Friburgo não trabalhava com o programa a nível distrital, e aí eu me aproximei e comecei a trabalhar dentro do programa, e aí nós abrimos, né, que até então era exclusivo para o estado da Virgínia, nós começamos a vislumbrar a possibilidade de outros países na Europa, para o Canadá, e aí Austrália, África do Sul, os países asiáticos, e aí foi que nós conseguimos crescer o programa na nossa cidade e a nível distrital. Não é? Nesse programa a nível distrital, hoje o Brasil são 31 distritos e normalmente são 8 mil jovens que viajam anualmente por esse programa. É um dos maiores programas de intercâmbio existentes no mundo. Logicamente, um programa bastante seguro, com bastante regras a serem cumpridas, tanto pelos inbounds, que inbounds são os estrangeiros que vêm para o Brasil, e outbounds é o termo que nós usamos para os nossos estudantes que vão para o exterior para estudar. Né? E esse programa, ele é um programa que, desde o início, ele foi aberto para filhos de rotarianos, parentes de rotariano e para a comunidade. Ele não é um programa exclusivo para pessoas ligadas ao Rotary. Como funciona o programa? Nós temos um processo seletivo classificatório. Esses jovens eles são submetidos a alguns testes, provas escritas, orais, avaliação psicológica. Até então, é dessa forma que vem acontecendo. Eles são ranqueados dentro do desempenho nesses testes e, a partir daí, eles vão tendo a escolha de a opção de países. O primeiro colocado nesse processo é o primeiro a escolher dentro das opções que nós temos para aquele ano rotário, e assim sucessivamente. Normalmente, o nosso distrito, a gente não é considerado um dos maiores distritos, a gente consegue mandar, em média, de 20 a 30 jovens a cada ano, e essas vagas são negociadas em eventos internacionais, a Conferência Americana, a Conferência da Europa, a Conferência da Ásia, a Conferência da Oceania. São nesses eventos rotários que nós conseguimos fazer a negociação de vagas. Quando nós falamos em 25, 30 vagas, parece ser pequeno, mas se nós considerarmos que no Brasil são 31 distritos agora, até 2 anos atrás eram 38 distritos que disputavam as vagas, né, para poder colocar os jovens lá fora, o nosso distrito tinha um desempenho muito bom, né, e a gente concorria com todos esses outros distritos pela colocação dos jovens. Né? Como eu falei, as famílias têm despesas com o custo de visto, documentação, passagem aérea, seguro, e ainda tem uma taxa de manutenção do programa. Ele é um programa bastante seguro, porque ele é coordenado por rotarianos, que são voluntários no programa, e as escolas, tudo isso é feito em acordo com os países, com os distritos, e bastante seguro. Cada jovem desse, eles têm um conselheiro que funciona como se fosse realmente um conselheiro que acompanha o desempenho deles na escola, nas famílias, que ajuda nas dificuldades que às vezes acontece. Você, um ano vivendo no exterior, com outras famílias, outros hábitos, então é muito comum. Né? Eu acho que
essa é uma introdução para as pessoas entenderem, né, o funcionamento do programa. Eu acho que o interessante seria nós ouvirmos os jovens. Nós temos 4 jovens convidados do exterior que foram inbounds no Brasil. Nós temos a Cine Christian, da Dinamarca, o Leonardo Melchior, da França, Jakub Ziar, da Eslováquia, e o Gael Campos, dos Estados Unidos. E aqui do Brasil, nós temos a Júlia e a Luíne Cordeiro, a Nina Alves, o Eduardo Medel, e a Roberta Carechiato e a Gabriela Sequete. Eu acho que cada um deles vai falar um pouquinho. Eu vou pedir que eles se apresentem, falem o país que eles, né, os estrangeiros falam o país deles, de origem, e os nossos, eles falam para que país foi e como foi. Ok? E, Eduardo, só completando, Eduardo, também dizer de que cidade é, né? Porque nem todos são de Nova Friburgo, né? Não, a maioria não. Eu vou pedir, então, eu acho que até por causa, em consideração com os nossos inbounds, vamos dizer assim, todos eles estão nos seus países de origem, com um fuso horário de 5 horas, em torno de 5 horas. Então, vamos começar por eles, né, a apresentação. Eu acho que seria ideal, eles também, né, com 5 horas à frente para eles, eles amanhã já têm a rotina deles, e depois a gente vem com os brasileiros. Né? Vamos começar, então, pela Cine, por favor. Sim. Sou Cine, da Dinamarca, e eu fiz intercâmbio em 2018, 2019. E, assim, além das coisas básicas, como aprender a língua, fazer novos conhecidos, e coisas assim que, obviamente, foram uma parte grande do meu ano. Meu ano também continha muitas outras coisas que, com certeza, está me ajudando agora e também no meu futuro. Quando o Rotary diz para mim que eu ia para o Brasil, meu primeiro pensamento foi assim: futebol, samba e praias. Mas durante o meu ano eu tive, obviamente, muito conhecimento da cultura brasileira, e uma coisa que eu aprendi foi a apreciar as menores coisas, porque eu encontrei pessoas com muito menos recursos do que eu, mas eles ainda conseguiram manter suas vidas conectadas, entendeu? Assim, meu ano não foi perfeito, porque o que é perfeito e o que podia esperar quando viaja sozinho fora do seu país. Mas, assim, todos os anos são completamente diferentes, mas ainda são, não sei como explicar, ainda são, assim, perfeitos em seus próprios jeitos. Uhum. Meu ano não foi livre de dificuldades, mas eu acho que as dificuldades me ajudou para entender como a vida funciona. Eu ganhei uma fé maior em mim e aprendi que eu consigo fazer coisas sozinha e sem meus pais, sabe? Eu também aprendi a língua e eu sei agora que eu me tornei muito mais não sei como falar, extrovertida. Extrovertida. E essa extroversão, é assim, me ajudou a fazer amizades e, assim, vivenciar experiências que eu sempre vou carregar comigo. E as pessoas que eu encontrei inflamaram o meu ano mais do que eu imaginei no início. E agora eles são uns dos meus melhores amigos.
ainda. E eu acho que é exatamente isso que nossa sociedade global falta, assim, jovens que conhecem e entendem outras culturas, porque nós somos o futuro, literalmente. Então, portanto, se tiver a oportunidade de fazer intercâmbio, faz, porque é uma experiência muito, muito boa. A Cine, ela morou em Teresópolis, ela, né, foi recebida pelo Rotary Club de Teresópolis, né, ela estudou numa escola particular da cidade, né, ela frequentava assiduamente as reuniões do clube, e eu acho que isso ajudou muito a integração dela na comunidade, na cidade, tudo isso. Ela saiu de lá, a queridinha do clube, todo mundo sentindo falta dela. Ela foi, eu acho que, assim, uma intercambista muito importante lá em Teresópolis. Quer falar mais alguma coisa? Acho que não. Não. Cine, obrigado aí pela tua disponibilidade, né, de estar hoje falando um pouquinho para a gente, né, para as pessoas verem que já tem um ano que você retornou, mas o teu português ainda está legal, bem compreensível. Isso é muito bacana. A internet do Jacob caiu, ele está tentando voltar para a reunião, tá? Ele está me comunicando aqui. Então, vamos dar sequência, né? Vamos convidar, então, o Leonardo Melchior, da França, para ser o próximo a falar. Boa noite a todos. A primeira coisa, me desculpa, porque faz um tempinho que eu não falei português, mas tranquilo, acho que vai dar tudo bem. Então, o Eduardo me falou duas coisas quando me mandou mensagem para falar hoje. A primeira é o que o intercâmbio representou para vocês, e porque eu recomendo essa esperança. Com certeza não preparei nada. Não, de verdade, eu prefiro que seja mais espontâneo, entendeu? Então, eu peguei só algumas ideias que eu vou explicar hoje. Então, o que o intercâmbio representou para mim era uma... Ah, não, peraí. Primeiro, eu fui lá em Nova Friburgo, já há 3 anos atrás. 3 ou 4? Acho que foi em 2016 até 2017. 3 anos. Então, fiquei lá um ano para passear o meu intercâmbio. Então, o intercâmbio eu acho que é uma experiência de vida muito especial. As pessoas não podem fazer isso porque você tem que ter a sua família atrás de você e ter todo mundo lá do lado e eu do outro lado do mundo. Consegue me entender, né? Sim? Ok, pode ir. Assim. Então, essa experiência vai mudar tudo na sua vida. Vai mudar a sua curiosidade, a sua vontade de descobrir culturas diferentes, encontrar várias pessoas no mundo. E você vai fazer amizades, eu acho que por toda a vida, com certeza. Essa experiência muito especial vai transformar a criança que você é num homem ou numa mulher, de verdade. Porque você, com certeza, não vai ser um sonho, você vai ter problema, mas vai ter solução, porque o outro está atrás de você para te ajudar se tem problema. O Eduardo fez isso comigo, eu acho que o outro no mundo inteiro fez isso. Então, para mim, essa experiência me fez crescer com a maturidade, com tudo. Eu cheguei numa família, tudo não estava muito bem, mas depois eu fui para uma outra família que me abriu a porta dela. Eu nunca vi uma família com tanto amor para dar para gente. Um beijo para Dona Beth, para Luísa, que com certeza vai ver esse vídeo, né? Depois eu fui lá para a família do Fidelis, que deve ter, eu espero também. Muito obrigado para as duas famílias que eu tenho no meu coração, de verdade. Então, você vai ganhar uma família, ou duas, três, sei lá, quantas famílias você vai encontrar. Mas você realmente vai
ganha muitas coisas. Eu acho as coisas mais importantes da vida, família e amigos. E você vai achar isso na sua experiência. E por que eu recomendo essa experiência? Ah, sei lá, é tão difícil colocar palavras nessa experiência, porque todo mundo vai ter uma experiência diferente. Tá complicado para explicar isso. Eu acho que a melhor coisa é tentar. Se você acha que você tem a condição física e mental para fazer isso, sem dúvida tem que fazer, tem que tentar. Tem que ir para outro país e descobrir. O challenge que eu tinha era ir para um país do que eu conheço nada, nem a língua, nem a cultura. Você só conhece, tipo, a samba do Brasil. A única coisa que eu conheci quando eu cheguei. Até o primeiro dia da minha vida lá, o primeiro dia da escola, a pessoa me fala, oi, eu nem sabia o que significava. Então, eu acho que essa experiência, todo mundo deveria pensar fazer uma assim na vida dele, porque vai dar tanta coisa que nem tenho tempo de descrever. Desculpa. Eu acho que eu só tenho isso. Se você tem perguntas, não me fala. Ok, Léo, vamos ouvir os outros intercambistas e se tiver pergunta, daqui a pouco eles vão começar a Tá bom. fazer, ok? Obrigado. Eu acho que o Jakub não conseguiu voltar ainda, então vamos pedir para o Gael falar. Boa noite. Então, eu sou dos Estados Unidos e eu estava morando em Campos. Quando chegou minha carta de intercâmbio, que ia fazer intercâmbio no Brasil, falando que ia fazer intercâmbio em Campos, eu achava que era sacanagem, porque meu sobrenome é Campos também. Então, quando eu procurei, achei que foi uma cidade mesmo, e depois vi que é uma cidade no Rio e tudo assim. Depois eu cheguei falando muito pouco português. Cheguei, falei com meus pais e instantaneamente eu tive uma conexão com eles. Sei lá por quê, mas eu instantaneamente tive essa conexão com meus pais e pude fazer umas experiências que eu sempre vou ter na minha vida, não só com eles, mas com minhas outras famílias. E também o povo do Brasil foi muito diferente que o povo daqui dos Estados Unidos. As pessoas, como elas interagem com todo mundo, é bem diferente. Ainda que eu more na fronteira com o México, que eu moro muito perto, eu também sou mexicano. Aí tem uma similaridade aí, mas com o pessoal dos Estados Unidos não tem muito, então foi um choque para mim, eu acho, tipo, ver a diferença entre o meu estilo de vida em comparação com o outro do Brasil. Foi muito diferente também na escola, foi uma coisa muito diferente. E apesar do que eu levei comigo do intercâmbio, foi sempre ter a mente aberta e sempre quer falar com o pessoal, falar com novas pessoas, porque você nunca sabe de onde é essa pessoa, nem a história deles. Então, isso foi uma coisa que foi muito importante para mim, chegar lá e poder falar com outro pessoal, conhecer outras pessoas, conhecer outras coisas. Foi uma maneira que eu aprendi a falar a língua muito melhor. Depois, outra coisa que Eduardo quer que eu fale de porque eu recomendo o intercâmbio, eu quero falar. Eu falo para muitas pessoas que o intercâmbio é um programa muito interessante, que para todo mundo é diferente, mas faz uma coisa de boa para a pessoa que faz. Então, eu sempre recomendo para todo mundo. Eles sempre vão achar uma parte deles que eles não sabiam que tem dentro deles durante o intercâmbio, e vão se achar mesmo que é a pessoa que eles são. E é isso que eu tenho que falar. Obrigado, Gael. O Jakub, ele ainda está com problema, parece que houve um problema lá na Eslováquia, ele está tentando voltar,
Então, vamos dar continuidade pedindo para a Júlia e a Luíne falarem. Oi, gente, muito boa noite. Primeiro, vou parabenizar ao Rotary Club por essa oportunidade que nos deu de fazer esse intercâmbio e o pessoal, os que vieram para cá, vocês falam português muito bem, eu estou positivamente impressionada com o português de vocês e fico muito feliz de vocês terem aprendido a nossa língua, viu? Eu fui morar num país bem para o norte da Europa, morei 1 ano na Suécia, como vocês sabem, um país nórdico, uma população de 10 milhões de pessoas, de monarquia, né, constitucional com sistema parlamentar, em que a rainha da Suécia é filha de brasileira com um pai alemão. Então, eu já falei, opa, ela já tem um pezinho no Brasil, eu acho que eu vou gostar desse país. O povo sueco é um povo muito tímido e leva-se tempo para fazer amizade com um sueco. Mas uma vez que você faz amizade, você ganha a confiança de um sueco, você tem uma amizade para o resto da vida. E prova disso é o meu relacionamento com eles, que eu morei na Suécia há 18 anos atrás. Eu fui em 2002. E eu tive 4 host families, então eu até hoje mantenho contato com todas. Eu ligo para elas, eu falo em sueco com elas, e a primeira, a terceira e a quarta, eu faço questão de chamar de mãe e de pai, e eles falam, você é incrível, você passaram-se tantos anos, você até hoje me chama de mãe e de pai. Eu falei, olha, vocês foram pais para mim naquele ano. Isso vai ser para sempre, até eu ficar velhinha. Uma outra coisa é que o idioma, já falei, né, o idioma oficial é sueco, mas para quem quer aperfeiçoar o inglês, aprender uma nova língua, eu super indico a Suécia, recomendo, porque todo mundo fala muito bem inglês na Suécia. É a segunda língua, né? Até a minha avó da Suécia falava muito bem inglês, uma senhora de 85 anos, quando eu morei lá. E o que eu acho bacana na Suécia é a cultura, o jeito, o Swedish Way of Life, que o sueco ele é muito assim, muito na dele, é um povo que tem exemplos de cidadania no mundo, um dos melhores DH, então é um exemplo para mim de cidadania, sabe, que me ensinou a me ouvir, a me respeitar, a se conhecer. Eu fui muito nova, assim como vocês, eu tinha 16 anos, e aprendi muitas coisas boas. Foi um ano de muita dificuldade, mas que na dificuldade a gente aprende a ter resiliência, a ter perseverança, porque eu falava com os meus pais, eu posso estar odiando o país, mas eu fico até o final. E é isso, para mim foi um ano muito especial, com dificuldades, mas muito especial, até porque no Natal eu nunca tinha visto neve na vida, né, gente? Imagina, eu sou brasileira. E aí no Natal veio muita neve, e no Natal, no dia de Natal, eu comecei a falar sueco, assim, eu não sei o que aconteceu, eu vinha falando pouco a pouco, de repente, em dezembro, eu comecei, a minha mãe falou, o que você engoliu um papagaio em sueco, minha filha? Você tá falando sueco pra caramba, minha mãe da Suécia falando isso comigo, né? A gente se dava muito bem, porque a minha primeira família, host family, tinha morado 4 anos em São Paulo na década de 80, então minha host irmã é nascida em São Paulo, a Ana, que hoje mora em Boston. E, para finalizar, eu queria agradecer ao Rotary, então, tack så mycket för möjligheten, muito obrigada por essa oportunidade. Ô, Júlia, eu vou só pedir para você, antes da Júlia falar, que o Jakub conseguiu fazer conexão, mas pelo celular, e como eles estão com muita estabilidade lá, pode ser que ele caia novamente. Então, vamos tentar aproveitar para ele poder falar para a gente, tá bom? Então, boa noite a todos. Me desculpa muito, gente. Aqui tá com muita chuva, né? Menos 8 graus. É com muita chuva, então meu internet desligou a primeira vez na minha vida nessa casa. Então, fiquei bem chocado. Tentei ligar de novo, né? Mas estou aqui. Então, meu intercâmbio foi uma coisa melhor que eu encontrei na minha vida. Encontrei com muitas pessoas, né? Nem estava pensando se o Brasil é assim. Porque não era antes de chegar no Brasil, eu pensei, Brasil, não tive muita informação de Brasil, o que é isso, né? Eu cheguei lá e até no primeiro dia, até no último dia, eu apaixonei de Brasil. Eu apaixonei de Brasil, de coração, de tudo. Há muita coisa fez minha primeira família, né? Família de Nina. Eu amo eles até agora, né? Eles são muitos meus amores, né? Eles fez meu Brasil melhor. Também as outras famílias, claro que também, né?
mas a primeira família me deu tipo uma entrada no Brasil, tipo na cultura brasileira, na língua, né? Também, então, foi muito bom meu ano. Eu gostei muito, apaixonei de Brasil, e se eu posso, eu vou chegar de novo no Brasil para viver. Mas vamos ver o que a vida vai me dar, né? Porque a vida tá meio complicada, então vamos ver. Mas, tipo, se eu apaixonei muito pelo Brasil, as pessoas são muito melhor do que na Europa, eu acho, são muito gente boa. É só isso, pessoas. Então assim, gostei muito. Obrigado, Jacob. Vê se você consegue continuar aí com a gente um pouquinho mais. Sim, sim, sim. Bom. Acho que agora vai dar certo. Ah, que bom. Vamos lá, Júlia. Oi, gente, boa noite. Prazer, eu sou a Júlia, irmã da Luíne. E eu e minha irmã, a gente tem uma diferença de idade de 10 anos, né? Então, vocês podem imaginar que o nosso tempo de diferença de intercâmbio também é de 10 anos. Ela para a Suécia em 2002 e eu fui para a Bélgica em 2012. Como a gente também está com essa transmissão para o YouTube, eu queria falar primeiro o que é o Rotary e a importância do programa de intercâmbio no Rotary especificamente, né? Então, é uma organização mundial, sem fins lucrativos, e o intercâmbio, eu acho que é o braço mais que une as pessoas de todos os programas, porque, né, imagina só, você com apenas 16 anos, você vai morar num país que você não conhece a cultura, que você não conhece a família para onde você está indo, você não conhece a língua, os costumes também culinários são completamente diferentes, e você tem que tanto se adaptar a isso, como você também atua como um diplomata, né? Você leva a imagem do seu país e faz também, planta essa sementinha, você leva o seu país e você conhece outro. E a partir desse momento que os jovens se conhecem, que conhecem diferentes culturas, exatamente é quando a população não quer a guerra. Então, é uma forma também de fomentar a paz mundial. Como todos aqui, quem tiver oportunidade, eu super recomendo de fazer. Eu já vi gente que nunca tinha viajado e foi para essa experiência, e a maioria também sempre se dá muito bem, porque o Rotary, ele não deixa você solto, você está sempre com acompanhamento, você está sempre comparecendo às reuniões e também auxiliando o seu clube. Eu muitas vezes auxiliei meu clube, né, em algumas campanhas que eles organizavam jantares para organizar, para arrecadar fundos. Então, eu, juntamente com os outros intercambistas, a gente trabalhava para o Rotary, e era uma oportunidade também de mostrar como a gente estava aprendendo a língua e ter contato com outros intercambistas, além dos locais. Então, é isso, gente. Se eu posso dar um recado para vocês, é que viajem, façam intercâmbio, tenham contato com outras culturas. Porque vai ser o melhor ano da sua vida, com certeza. Já fui há 18 anos atrás, se eu pudesse voltar no tempo, eu voltaria e faria tudo de novo. Iria de novo para a Suécia. A Júlia foi para a Suécia também, Júlia? Não. É para a Bélgica. A Bélgica. Fala um pouquinho da Bélgica rapidamente, só para a gente saber, porque a Luíne falou da Suécia, você não falou da Bélgica. Só foi lá para comer chocolate, não? E beber cerveja. Não pode. Don't drinking. Don't drinking. Não, mas a cerveja é algo muito cultural lá, né? São mais de 700 rótulos. Então, assim, o meu próprio chairman falou, se você provar uma cerveja diferente todo dia, você vai chegar ao final do intercâmbio sem ter experimentado todas. Tudo bem. Mas não pode beber, né? Não drink. Não drink. Vamos, então, obrigado, Júlia. Vamos pedir para a Nina falar agora.
Tá. Então, eu sou Nina Alves, eu fui para a República Tcheca, que é um país na Europa Central, fui para o distrito 2240, que na verdade, um distrito que inclui 2 países. Então, é a República Tcheca e a Eslováquia. E aí, quando eu fui para lá, eu falo que eu fui surda, cega e muda, porque eu não sabia para onde eu estava indo, eu não sabia como falar a língua e eu não sabia também, não entendia nada. E aí, foi muito legal, porque ao longo do tempo, hoje em dia eu consigo enxergar isso, que eu fui, tipo, deixando de ser cega, deixando de ser muda, deixando de ser surda, porque eu fui desenvolvendo, assim, gradualmente. E é muito bizarro, porque eu lembro que quando tinha passado um mês que eu estava lá, mais ou menos, foi quando eu tive a minha primeira reunião distrital. E na minha cidade, até então, eu fui para Brno, que é a segunda maior cidade da República Tcheca. E aí, quando eu estava na minha cidade, eu só sabia que tinham mais 4 intercambistas lá comigo. Uma de Taiwan, 2 americanas e uma da Austrália. E para mim, era aquilo ali, entendeu? Tipo, aquele ali era o meu limite de conhecimento. Quando eu cheguei na reunião distrital e eu vi um mar de intercambistas, eu descobri que tinham, assim, mais de 90 intercambistas, tipo, do mundo inteiro. E minha ficha não tava caindo. Tipo, aquilo ali foi um choque de realidade muito grande para mim. Porque ali eu consegui enxergar que o Rotary realmente conecta o mundo. Como que era possível eu estar, tipo, numa sala com mais de 90 pessoas, tipo, 90 jovens, cada um de um lugar do mundo. E todo mundo, cada um falando sua língua, as pessoas conectando. E aí eu acho muito legal também, porque eu tive a oportunidade de ir para lá e conhecer mais 12 brasileiros de outras regiões do Brasil, que eu não fazia ideia da diferença de sotaque, da diferença cultural. E aí eu sempre falo isso, eu tive que sair do meu próprio país, né, para aprender mais sobre o meu próprio país. Só lá que eu consegui aprender coisas que, assim, eu nunca imaginei sobre o Brasil. E, obviamente, tipo, quando eu cheguei lá, eu tive todo aquele choque cultural, né, com o europeu, que realmente são pessoas muito frias. A língua foi uma coisa muito difícil para mim, que eu tive, assim, que persistir muito. Tinha dias que, assim, não dava. Eu tava assim, caraca, como que eu não consigo aprender a falar um A direito ainda? E aí, tipo, foi aquilo ali mesmo, tipo, perseverança, aquilo ali, ó, ficar cada dia um dia diferente. E eu ainda, como fiz intercâmbio no ano passado, 2019, 2020, peguei a crise do Covid, né? E acabou que eu fiquei presa lá, voltei só um mês depois do previsto, que era para voltar em julho, voltei em agosto. Foi uma loucura em relação a visto, foi uma loucura em relação a pegar avião, conexão. Eu via meus amigos todos voltando e eu não tinha voltado ainda, eu estava lá, só estava ficando. E aí eu tive a sorte de ter 2 famílias que, assim, foram maravilhosas para mim, que foram essenciais. Elas, tipo assim, me apoiaram, assim, cada segundo. Elas, não, mas não vai embora esse ano, não. Só vai ano que vem, tá tudo certo. E eu ficava, tipo, não, mas eu tenho que voltar pra casa. Não, mas não tem problema, você pode ficar aqui, a gente vai dar um jeito. Você vai embora depois que isso tudo acabar. E eu fiquei, assim, muito tranquila com tudo isso, porque eu tava muito desesperada. E eu creio que meus pais também estavam um pouco desesperados com toda essa mudança, assim, né, de uma hora para outra. E é por isso que eu acho que esse é o motivo que eu recomendo o intercâmbio, tipo, com o Rotary, principalmente. Porque no meio desse turbilhão de acontecimentos, o Rotary estava ali. Eles não deixaram de estar ali, sabe? Tipo assim, eles estavam ali, tipo, me apoiando, falando que tudo ia ficar tudo certo, me dando a segurança, tipo, a certeza que eu ia ter lugar para ficar. Eu não ia passar fome, eu não ia ficar louca, perdida lá. Então, tipo, isso eu acho que foi uma coisa muito importante, foi uma segurança, uma tranquilidade que eu tive no meio, tipo, de toda essa mudança. E eu acho isso tudo muito lindo, eu tenho um carinho, tipo, enorme por todo esse projeto, como é que fala? Esse programa. Tenho, assim, nunca vou me esquecer, tipo, de nada que eu vivenciei. Tipo assim, nunca. Tive a oportunidade ainda de a pessoa que ficou na minha casa ir me visitar lá, que o Jakub foi me visitar lá. E a gente passou 3 dias, assim, incríveis no último mês meu lá, e foi, tipo assim, maravilhoso. Foi uma troca com... Desde tirar o sato, entrar nas casas, até
tomar sorvete de menos 12 graus. Tipo assim, tudo maravilhoso. Só tenho a agradecer. Sou muito grata. Inclusive, Eduardo, muito obrigada. Uma pessoa maravilhosa. As dificuldades que você estava lá. Então, muito obrigada. Muito obrigada, Rotary. Legal, Nina. Obrigado. Vamos na sequência agora. Eduardo, a Nina é da onde mesmo? Pede para ela falar de que cidade ela é. A Nina é de Campos. Campos, na verdade, ela, nos últimos anos, tem sido a cidade que tem tido a maior participação no programa de intercâmbio. É a cidade, o Rotary Clube de Guarulhos, é o clube do distrito que mais apresenta candidatos e que tem classificado candidatos para viajar nesses últimos anos. Vamos lá, então, agora o Eduardo Medel, o próximo a falar, por favor. Oi. Então, eu sou Eduardo Medel, eu sou de Nova Friburgo e eu fui para os Estados Unidos, mais especificamente para o Colorado. E basicamente, quando me informaram que eu ia para os Estados Unidos, eu estava meio tipo assim, caraca, eu vou, não. E eu, no final das contas, eu aceitei e uma semana depois eu estava meio arrependido. Mas aqui depois eu acabei me lembrando, vou lá, vou conhecer, perder inglês, tudo mais. E aí, até aí tudo bem. Só que quando eu cheguei lá, eu não imaginava que ia ser tão bom quanto foi. Eu cheguei lá, a primeira coisa que eu pensei foi que parecia que eu estava num filme americano daqueles adolescentes, tipo High School Musical. E tudo era igual aos filmes, sabe? Escolas, casas, todas as ruas, era tudo muito igual a um filme desses adolescentes da Disney. E eu simplesmente amei lá, amei muito lá. E para você ter noção de quão parecido com um desses filmes teve até uma vez que um valentão foi me enfrentar, aí eu acabei confrontando ele, é uma história meio engraçada, mas é meio longa, então melhor não contar ela. Só que no final eu não apanhei. Isso é o importante. E também teve o fato de que eu conheci muita gente, não só dos Estados Unidos, mas também dos outros países. E como a própria Nina disse, é uma troca cultural incrível. Tipo, cada um desses botões aqui representa uma pessoa que eu conheci e que com certeza é importante para mim. Que provavelmente vou acabar levando para a vida, talvez até ir visitar lá de novo. Eu também amei ficar com as minhas famílias, eu amei tudo. O Rotary era incrível comigo. E eu não foi perfeito, até porque eu também tive alguns probleminhas, mas é que nada que fizesse isso ficar ruim, sabe? Eu simplesmente foi incrível. Eu, sinceramente, eu não sei se eu seria a mesma pessoa que eu sou se não fosse o Rotary. Eu tenho quase certeza que não. E, foi simplesmente o melhor ano da minha vida, que eu, infelizmente, tive que acabar um pouco mais cedo. Eu, literalmente, saí dos Estados Unidos no meu aniversário, que foi o pior aniversário de todos. E, basicamente é isso que eu tenho para dizer. Não. Eu também tenho para dizer que você vai levar do país que você foi alguma coisa para sua vida. Algum costume de lá você vai levar. Por exemplo, eu levei o jeito dos americanos de se vestir. Eles se vestem muito mais relaxado. Eu simplesmente adorei aquilo. Eu agora só me visto com um caso de moletom e camiseta e chinelo. Eu acho que simplesmente se não fosse eu ir lá para o Colorado, eu não acho que eu seria tão maturo, eu seria tão aberto com o mundo como eu sou hoje em dia. Pois em mente é a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Obrigado, Eduardo. Só para destacar, como nós tivemos a Júlia e a Luíne
que foi a primeira a Luíne, depois a Júlia, o Eduardo também, a irmã dele, também ela foi intercambista antes, também pelo Rotary, e aí depois, na sequência, ele. Isso eu acho que é uma prova, né, que as famílias enviam um filho, ficam satisfeitas, confiam no programa e querem mandar o outro filho. Isso eu acho que a melhor coisa que aconteceu, né? A melhor coisa que aconteceu foi minha irmã descobrir o Rotary e fazer com que eu fosse para lá, para algum lugar também. Foi muito bom. Obrigado aí. Agora vamos convidar a Roberta. A Roberta é dos participantes aqui. Ela é a única que participou daquele programa que eu citei no início, que era exclusivo do Nova Friburgo, né, com os Estados Unidos, lá com a Virgínia. Ela foi uma desses 60 jovens que participaram desse programa, né, do Nova Friburgo com a Virgínia. Olá, Roberta. Boa noite a todos. Sou a veterana aqui do pessoal. Acho que nem jovem, mas eu posso ser considerada. Mas, enfim, fiz intercâmbio, como o Eduardo falou, para a Virgínia. Se eu tenho que falar isso, senão ela vai brigar comigo. Eu sou filha da Márcia e do Eduardo, sou neta do Dalton. Fiz intercâmbio para a Virgínia. Eu fui em 98, 99, ou seja, mais de 20 anos aí dessa experiência, né? E posso falar sem a menor sombra de dúvidas que continua sendo uma das experiências mais incríveis que eu já tive na minha vida. Como a Luíne aí falou, uma coisa que a gente não esquece, que se eu pudesse voltar, a gente ouvindo os jovens falando, né? A gente ouvindo os jovens falando, dá vontade da gente estar lá de novo, participando outra vez, e enfim. Como experiência do intercâmbio, né? Claro, a primeira e mais óbvia delas é a questão da língua. Hoje eu falo inglês fluente, e para mim isso é muito importante. Eu trabalho em comércio exterior, numa empresa multinacional. Grande parte da minha comunicação diária é em inglês, então isso para mim é essencial, e foi morando nos Estados Unidos que eu consegui adquirir essa fluência, né? Ainda que fosse só isso, já seria muita coisa, mas não é. É a experiência como um todo. Você imagina você colocar um jovem de 16 anos, começando a entender de mundo, começando a entender de vida, dentro de uma cultura completamente diferente. Nem pode ser completamente diferente, né? Porque os Estados Unidos nem tem uma cultura tão diferente da nossa. Mas numa família que não é a família que você tá acostumada, com hábitos diferentes, numa cultura também diferente. Você aprende que muitas vezes você pode não concordar com aquilo, mas você precisa respeitar. Você aprende a ter respeito pela cultura dos outros, e eu acho que isso forma pessoas melhores. Então, tenho certeza que isso, para a minha vida, me tornou uma outra pessoa, para a minha vida pessoal, para a minha vida profissional. Hoje eu lido com diversas nacionalidades e eu tenho a questão do respeito à cultura muito forte, né? Morei numa família maravilhosa, chamo de Mama and Daddy até hoje, assim como a Luíne. Voltei lá já para visitar, depois de acho que uns 10 anos, e eles sempre me falavam que no dia que eu casasse, eles viriam ao Brasil, e assim foi. 5 anos atrás eu casei, eles estiveram aqui no meu casamento, foram meus padrinhos de casamento, e foi muito legal estar com eles aqui, podendo mostrar a eles um pouquinho da minha vida no Brasil, né? Eu já não moro mais, eu sou de Nova Friburgo, já não moro mais em Friburgo há muitos anos, mas eu casei em Friburgo, casei na escola que eu estudei, então eu pude mostrar para ele tudo aquilo, pessoalmente, tudo aquilo que eu contava na época que eu morava lá. Foi uma época diferente também de intercâmbio que eu fiz, né? Era o começo da internet, você não conseguia abrir o Google e mostrar um Google Maps, a foto das coisas, nem Google acho que tinha na época. Então, eu falava com minha mãe no bate-papo do UOL. Então, foi uma experiência assim, de vida que eu indico muito para qualquer jovem fazer. E eu posso agora, como mãe, dizer que é uma coisa que eu quero que o meu filho venha fazer. E quero poder mandar o meu filho para o intercâmbio através do Rotary. Eu acho que o Eduardo acabou de falar dos irmãos que foram. Você imagina você viver essa experiência e querer que seu filho, que é a pessoa que você mais ama no mundo, possa ter a mesma experiência que você teve. Porque realmente foi uma experiência de vida maravilhosa.
O Rotary é uma instituição internacionalmente reconhecida, muito forte, então muito respeitada. Então, assim, a minha indicação é total. E claro que nos últimos anos, a Eduardo como chairman, eu vendo toda a dedicação dele, todo o carinho, todo o amor dele com o programa, faz a gente ainda ter mais empolgação e ter mais confiança naquilo. Assim, esse último ano, eu passei 2 semanas na casa deles aí na pandemia, vendo o desespero deles de tentar voltar com os jovens, de contato com as embaixadas para tentar resolver questão de voo. Então, só me faz ter mais confiança no programa e, se assim possível for, um dia mandar o meu filho para ter essa experiência maravilhosa que eu tive. Obrigada, eu sou muito grata ao Rotary, muito grata mesmo. Obrigado, Roberta. Vamos ouvir agora a Gabriela Sequete. Oi, boa noite. Me chamo Gabriela, eu tenho 17 anos, eu moro em Niterói, aqui no Brasil, e eu fiz intercâmbio na França agora, 2019, 2020, e eu morei no norte da França, assim, para um pouco de noção, eu morei perto de Calais, que é o porto mais perto da Inglaterra, então bem lá em cima mesmo. E aí, quando o Eduardo falou que a gente ia falar hoje um pouco sobre como foi o intercâmbio, o que significou para a gente e por que nós recomendaríamos, eu fiquei pensando muito, porque é muito difícil de falar, eu acho que para todo mundo é uma experiência tão grande, tão intensa, que fica difícil de botar assim em 3 minutos tudo. E aí eu cheguei à conclusão de que o intercâmbio para mim significou que o mundo ficou muito maior e muito menor ao mesmo tempo. É um pouco paradoxal, mas eu vou explicar. Eu acho que talvez os intercambistas já tenham entendido o que eu quero dizer, mas para os outros talvez seja um pouco mais difícil de compreender. Então eu pensei que o mundo ficou muito maior, porque a gente não imagina que existem tantos cheiros, tantas cores, tantas pessoas diferentes, tantas culturas e tantas particularidades naquela cultura com a qual a gente teve mais contato. E tratando-se de intercâmbio, que não é uma viagem como outra qualquer, a gente também entra em contato com famílias diferentes. Então, como cada família tem um jeito de organizar a roupa para lavar, que é diferente do que a gente faz na nossa casa, ou de organizar, a botar a mesa, né? Enfim. E a gente, então, vê que o mundo tem muito mais facetas do que a gente imaginava. E por isso ele se torna muito maior. Ao mesmo tempo, ele se torna muito menor porque a gente vê que a gente é capaz de fazer isso. A gente é capaz de chegar num lugar completamente desconhecido, com uma língua desconhecida. No meu caso, eu fui falando alguma coisa de francês, mas ainda assim não é suficiente para você realmente ser jogado ali no meio, né, da confusão toda. E ainda assim, vai sempre existir pessoas que vão nos acolher. E quando eu falo de acolhimento, não estou falando apenas das famílias também. Eu também ainda tenho contato com as famílias, ainda falo com alguma frequência com eles e com certeza eu espero vê-los, assim, se pudesse vê-los amanhã, se pudesse vê-los agora, gostaria, porque sinto muita saudade. Mas não só um acolhimento da família, esse acolhimento pode vir de uma professora que esperou você tentar responder a pergunta e formular sua resposta no seu tempo, ou de um motorista de ônibus que não brigou com você porque você demorou para dar o troco, para pagar, porque você estava contando as moedinhas, enfim. Eu acho que a gente percebe que é isso, nós somos capazes de ir, de aprender e de fazer daquele ali o melhor ano da nossa vida mesmo. Realmente não tive outro ano ainda para comparar, mas eu acho muito difícil que algum consiga superar esse ano. E tantas descobertas e tanto encantamento. Eu acho que se tem uma coisa que eu gostaria de levar do intercâmbio, para além de ter aprendido a língua, para além das amizades e da família, etc., eu acho que eu gostaria de levar esse encantamento que o intercâmbio nos proporciona, de ver um mundo que para tantas pessoas é o dia a dia delas, enfim, que elas não reparam mais nas particularidades, com olhos de estrangeiros, com olhos de pessoas que se encantam com tudo aquilo, com as coisas mais simples e mais bobas, para a gente são tão maravilhosas. Então, eu recomendo essa experiência porque com certeza vai mudar a sua vida, e vai mudar a sua vida porque talvez você decida ir para lá, vai mudar a sua vida porque talvez você decida ficar,
mas eu acho importante que essa decisão seja sempre a partir do conhecimento, da descoberta, de saber que você também pode escolher ir ou ficar, ou, enfim, de qualquer maneira, onde quer que esteja, viver essas descobertas a cada dia. E aí, Gabriela, você não tem mais nada para contar para a gente, não? Do teu intercâmbio, o que isso resultou para você, para o teu futuro? Conta para a gente. Desculpa, meus irmãos estão tentando entrar aqui no carro. Estou falando sério, eu preciso que vocês vão... Por favor, obrigada. Bem, há pouco tempo eu tive o resultado de uma prova de francês que eu fiz. Eu fiz a prova do nível C1, para quem conhece alguma coisa de língua, isso é um nível de fluência, e eu tive uma nota muito boa, eu estou muito feliz, e isso vai me proporcionar, se tudo der certo, eu estou no processo de candidatura, que eu vá fazer faculdade na França, porque no momento é a minha decisão, porque, então, assim, um exemplo de como isso pode mudar a sua vida mesmo. Eu nunca tinha pensado em ir para a França, até pequena curiosidade, quando o Eduardo me ofereceu a vaga para a França, ele me perguntou, Gabriela, eu tenho uma vaga para a França, posso passar para frente, né? Porque ele sabia que eu queria ir para a Alemanha, era a minha primeira opção. E eu estava sozinha em casa, não tinha ninguém, e eu falei, não, essa vaga é minha. E eu não sabia muito bem por quê. E aí depois a gente descobre, né, que era para ser. Então, é isso. Legal. A gente fica assim super feliz, né, ouvindo o depoimento de todos esses jovens, porque a gente faz um trabalho, né, voluntário, né, todos nós que trabalhamos no programa somos voluntários. Esse ano que terminou, né, em julho de 2020, o ano rotário, foi um ano extremamente diferente de qualquer outro ano. Como ela foi citada, a Roberta falou, a gente teve que trabalhar muito, a gente teve, por causa da pandemia, a gente teve dificuldades, foram noites que não dormia. A gente teve uma jovem na Rússia que o voo, ela no aeroporto para embarcar o voo, a conexão dela foi cancelada, a gente precisava contato com o embaixador lá na Rússia para que ela não embarcasse, porque não ia ter conexão quando chegasse em Paris, né? Que a conexão dela era por Paris. Eram jovens com voos cancelados o tempo inteiro, então foi assim, um período bastante conturbado para nós, mas e a gente monitorando todos os jovens lá fora, os nossos estavam lá fora, os meninos aqui, que alguns queriam voltar e também não podiam, como a Nina disse, que ela teve que ficar mais um mês. A gente também teve situações aqui de jovens que a gente teve notícias agora que ainda tem jovem da Venezuela que não conseguiu retornar ao país, ainda permanece aqui no Brasil. Então, são trabalhos assim, intensos, e foi assim, um ano que realmente a gente teve que se dedicar de corpo e alma ao programa. Mas quando eu ouvi assim, o depoimento de todos esses jovens, a gente fica feliz em ver que vale a pena, né? Todos eles trilhando, caminhando o futuro, o que oferece o programa de crescimento, eu acho que é isso que vale a pena. O Eduardo, mas ainda só para manter a interação um pouquinho mais, e até para falar para a Roberta, você não é intercambista mais velha, não, viu? Eu fui intercambiário, não pelo Rotary, que não havia ainda, em 1977, para você ter uma ideia. Tá? Morei nos Estados Unidos, morei no estado de Washington. E o Fábio, que está monitorando as perguntas do YouTube, também foi intercambista há bastante tempo atrás. E aí, Fábio, passando a bola para você, parece que tem umas mensagens de alguns pais aí que estão vendo os seus filhos aí. Passa para o pessoal que acho que eles vão gostar. Então, tem o pessoal que está com saudade do Gael, do Jacob, né? E tem uma pergunta da Monique Gomes sobre qual a idade mínima. Ela tem um filho de 13 anos, ela quer saber a idade mínima para ingressar no programa e como é que faz, se tem que preencher algum papel, se tem que... enfim, qual é o passo a passo? E a nossa companheira de clube aqui do Rotary Nova Friburgo,
Gabriela Rocha quer saber qual a idade máxima também. Então, se o Ela Eduardo... quer ir ainda? Quer ir ainda, Gabriela? Não, ela tem uma filha, sim. Tô brincando. A filha dela tem 22 anos. Acho Eu tô brincando. O Eduardo vai falar. A Yasmin está assistindo a reunião. O intercâmbio de jovens, a idade mínima para inscrição são 15 anos completos. Antes disso, a gente não pode aceitar a inscrição. E o limite para chegar no país onde vai fazer o intercâmbio são 18 anos. Eles não podem chegar com 18 anos completos. Eles podem completar lá, mas eles não podem chegar. Tem um outro pré-requisito, eles não podem ter concluído o ensino médio aqui no Brasil. É uma exigência também, porque o visto de estudante para um ano, né, um ano letivo, os governos eles têm alguns pré-requisitos e os principais são esses. Agora, tem alguns critérios também em relação à saúde, vacinação, tudo isso. Mas os dois principais são a idade, 15 anos a mínima, e 17 anos e meio, mais ou menos, a inscrição, porque o processo é sempre feito com um ano de antecedência. Então, os meninos que estão, vamos dizer, que estariam se inscrevendo para viajar em 2021, eles não poderiam completar o ensino médio em 2020 e nem completar 18 anos antes de agosto de 2021. Né? Esse ano vai ser um ano atípico por causa da pandemia. O Rotary está em negociação com a maioria dos países, tentando ver se esse ano, em função disso, há uma exceção para que os meninos já cheguem com 18 anos completos. Mas isso, até o momento, não tem nenhuma definição concreta ainda e a gente não sabe o que vem. Ontem, eu conversei com alguns chefs nos Estados Unidos e eles todos não sabem o que ainda vai acontecer. Nesse momento, os governos já para janeiro não tem possibilidade de emissão de visto para o programa. Eduardo, mas para atender a pergunta da filha da Gabriela, existem outros programas de intercâmbio que não têm a característica desse, não é isso? Para jovens que estão se formando e tudo, que poderia ser uma alternativa. No caso, qual é o nome da sua filha, Gabriela? Yasmin. Yasmin, teria uma alternativa. Quais seriam os outros programas, Eduardo? Na realidade, para a idade dela, a única possibilidade é o New Generation Staff Exchange, que é um programa novo. Ele é para jovens que tem que ter a maior idade do país. Por exemplo, nos Estados Unidos, a maior idade são 21 anos. Então, o jovem já só poderia viajar para lá com 21 anos. Mas esse programa, em geral, ele é de 3 a 6 meses. O jovem tem que fazer trabalho voluntário e ele tem uma parte de estudo também. Esse programa é controlado por um outro chairman, não é o chairman do programa de intercâmbio. O Rotary não permite que o programa seja controlado pelo mesmo chair do programa de intercâmbio de jovens, mas existe essa possibilidade. É o único programa que atenderia a faixa etária dela. E, Eduardo, mas como esse ano também está tudo parado, a gente também nenhum programa do Rotary voltado para intercâmbio de jovens esse ano está podendo ser realizado. Pode repetir o nome, Eduardo, desse programa, por favor? New Generation Service Exchange. A sigla é NGS, NGSI. Ok, obrigado. Um programa novo, ele tem 3 anos, esse programa. Eduardo, a Luciana Teixeira Ramos Moraes está perguntando se tem previsão de quantidade de vagas para o próximo ano, quem quiser aplicar. Não, a gente nunca tem uma previsão. O que a gente tinha negociado, nós tínhamos para viajar em julho desse ano, se não fosse a pandemia, nós tínhamos 25 jovens já classificados e praticamente já teríamos as 25 vagas para todos os jovens. Com a pandemia, a gente está aguardando e parece que o governador atual vai abrir um novo processo classificatório para 2021, mas seria a partir do 26º, porque 25 já estão classificados e, nesse momento, a gente não tem ainda
nenhuma garantia que vamos ter vagas além dessas 25 que nós tínhamos acordado. E nem temos certeza que serão mantidas. E, Eduardo, a Monique Gomes ainda está perguntando aqui no YouTube como que faz essa inscrição? Se é por um site? Como que inicia o processo? Tem que procurar um Rotary Club na cidade e assim que é disponibilizado o edital do programa, todos os clubes no distrito são comunicados e através do clube, porque nenhum jovem pode se inscrever para o intercâmbio do Rotary sem ser através de um Rotary Club. Então, é sempre através de um Rotary Club. Né? A gente acredita que esse ano, 2021, vai ser um ano bastante atípico, né? O programa, em função de nós termos um grupo já classificado. Pode ser que alguns desses jovens não consigam viajar em função da idade, porque, com certeza, alguns já vão estar completando 18 anos, mas a gente não sabe se o que vai ser... os embaixadores vão conseguir negociar. Tudo isso é uma incógnita nesse momento ainda para nós. Entendi. Não, eu queria, assim, não é pergunta, assim, mas é um comentário meu para o Eduardo. Assim, eu também fiz intercâmbio no Colorado em 89, viu, Eduardo Medel? Eu fiquei em Aspen, no Colorado, assim, só que na época que eu fiz, tinha aquele Short Term Exchange Students Program. Então, eu fiquei lá de dezembro a março, assim, mais ou menos. E até hoje eu tenho contato com o pessoal de Aspen, no Colorado. E eu estava mutado, nem percebi. Eu fui para Aspen lá, é muito legal. Eu fiquei lá em Grand Junction. Sabe onde é? Então, o Colorado tem as estações fantásticas de esqui, né? E, muito, eu dei muita sorte. E, assim, eu tenho contato com a família lá até hoje. Inclusive, eu mandei mensagem para eles. Também. Eu mandei mensagem para eles brincando sobre as eleições dos Estados Unidos, sabe? Tempo. A Célia é a coordenadora, né, lá no Colorado. A Célia, a Christy, são todas maravilhosas. Ontem a gente conversou um pouquinho para a gente saber como é que está, mas continua tudo... Hein, Eduardo? Provavelmente os predecessores desse pessoal que você tem contato hoje em dia foram os chairmans, né, da minha época, né? Quando eu comecei era a Marilyn. A Marilyn hoje é da equipe ainda, mas ela não é mais contato para o Brasil, né? Muda. Mas como eu fiquei muito tempo, eu estou muito tempo no programa, eu conheço várias gerações de pessoas que atuam nos países. Pois é, mas em 89 eu tinha 15 anos. Eu conheci muita gente lá. Todos muito bons. Tá, pessoal, eu gostaria de agradecer. A gente está chegando ao horário de término da nossa reunião. Nosso procedimento é o seguinte: a gente termina formalmente, mas continua informalmente batendo papo. Todos vocês estão convidados, né? Eu gostaria muito de agradecer ao Eduardo. Muitíssimo obrigado, Eduardo. Acho que foi uma explicação muito bacana sobre um dos programas mais bacanas do Rotary. Eu gostaria de agradecer a Roberta, ao Jacob, a Nina, a Gabriela, o Eduardo, o Gael, quem mais está aí? A Júlia, a Luíne. Quem que eu esqueci, Eduardo? Acho que eu falei todo mundo, não? A Nina. A Nina. E perguntar a vocês se vocês querem fazer mais alguma colocação, depois de ouvir vários colegas de vocês aí, vocês que são os nossos convidados de hoje. Vocês querem fazer mais alguma colocação? Eu deixo aberto para todos os intercambiários que estão, ou intercambistas. Qual é o correto? Intercambiários ou intercambistas? Tanto faz. Vocês fazerem aí uma última colocação antes da gente encerrar a reunião. Se a Nina, a Gabriela, o Eduardo quiser falar mais alguma coisa aí para arrematar, a Júlia, a Luíne, enfim. Só levantar a mãozinha e falar. Fala aí, Eduardo. Simplesmente só faça, receba a gente. Simplesmente é um negócio que eu já recebi também muita gente da Hungria, da Áustria, da Hungria. É muito bom receber também. Receba pessoas, porque eles também vão agregar muito a família de vocês, não só como ir para lá, mas também receber é muito bom. Vocês receberam da Austrália também.
Recebi da Austrália, e também o garoto do México ficou um pouco com a gente. Do também. México. Quem mais quer falar mais um pouquinho? Fala aí, Jacob. Então, eu quero falar um pouquinho de novo, porque no era antes eu estava um pouquinho estressado de meu internet, né? Falei muito rápido, não sei se algumas pessoas me entenderam. E eu quero falar muito obrigado para a Rotary, porque Rotary também foi parte do meu intercâmbio, né? Eles fizeram muita coisa para mim, né? A gente teve reunião lá fui no Atafona, não lembro muito. O grupo saiu Atafona, a gente foi no Pracinha. Foi muito top também. E eu acho que... Ai, meu Deus, desliguei a sala. Então, eu achei o Rotary de Brasil um pouco melhor do que meu Rotary, porque aqui a Rotary não liga muito de intercambistas, não. Eu acho que o Rotary no Brasil liga muito mais de intercambistas. Então, eu quero falar um grande obrigado para a Rotary, né, para pessoas que eu encontrei na minha vida no Brasil. Então, muito obrigado. E eu gostaria de visitar de novo o Brasil e ter contatos com vocês, né? Vem nos visitar. Vai ser um prazer. Quem mais, gente, gostaria de dar mais uma última mensagem? Só levantar a mãozinha assim. A única coisa que a gente estava brincando aqui, Eduardo, quando tiver o intercâmbio só com os ex-intercambistas para fazer um novo intercâmbio, pode chamar. Um intercâmbio para a gente mais velhinha, a gente está topando. Me leva. Então, Como é que é teu nome? uma Você que está com a experiência Júlia aí? que realmente quem faz é inesquecível, né? É uma recordação para a vida toda e que a gente tem sempre vontade de poder ter oportunidade, né? Bom, muito bem. Posso fazer só uma pergunta pode para o falar, Eduardo? por favor. Eduardo, qual é o prazo do intercâmbio? É um prazo fixo ou cada pessoa faz um prazo diferente? Como é que funciona isso? O intercâmbio de longa duração é um ano letivo, né? E é importante que um jovem cumpra os 10 meses, geralmente são 10 meses, que ele cumpra. Se você retorna antes desse prazo, você retorna se você não seguir regras, porque o programa tem regras que os jovens precisam seguir. Se você quebra essas regras, você é passivo de ser devolvido ao teu país de origem. E isso é muito ruim, que no ano seguinte, quando a gente vai fazer a negociação para tentar novamente enviar outro estudante, quando o estudante ele não cumpre o prazo, ele quebra regras, tudo isso, o país acaba não querendo negociar com você. Até porque, como eu disse, nós somos 31 distritos no Brasil. Esses países eles nunca têm 31 vagas para o Brasil. Na verdade, eles têm um número bastante limitado, 10, 12 no máximo. Então, você imagina, 31 distritos hoje, antes eram 38, disputando uma dessas vagas. Então, se o jovem que você seleciona para ir, ele não é um bom embaixador do país, não cumpre, não se esforça para aprender o idioma, tudo isso, no próximo ano eles vão buscar um outro parceiro para tentar ver se acertam. Então, por isso que quando a gente faz o treinamento deles, né, que depois que eles são selecionados, classificados, tudo, a gente tem um treinamento onde a gente apresenta todas as regras e a gente mostra para eles a importância deles terem realmente um bom embaixador do nosso distrito e do nosso país, para que a gente dê a oportunidade Eduardo, que eles tiveram a outros jovens. Eduardo, a Luciana Teixeira Ramos Moraes está pedindo para agradecer aqui nessa live o Fausto de Campos por todo o empenho em ajudar o filho dela a realizar o sonho dele em fazer o intercâmbio. O Fausto é da nossa comissão, da comissão distrital lá em Campos. Ele é um batalhador, super dedicado ao programa. Ele agora está afastado, ele se afastou do Rotary, espero que seja temporariamente, mas é uma pessoa que sempre me apoiou muito, que eu conto muito mesmo no programa. Bacana, obrigado. Olha, eu não estou querendo cortar o papo, vou simplesmente encerrar a reunião formal, mas a gente continua nesse bate-papo. Eu gostaria de convidar todos vocês estão familiarizados, a saudar virtualmente o Pavilhão Nacional.
tocar o nosso sino também, encerrar a reunião.